Vamos lá para mais uma fase do nosso treinamento. E a fase agora é período pré-competitivo ou período específico do nosso treinamento. Então, toda a estrutura que você aprendeu no período de base vai ser modificada agora. Porque lá no período de base, estávamos trabalhando com aumento de volume e a intensidade lá embaixo. Agora, vai aumentar a intensidade e diminuir o volume. A prioridade é aumentar a intensidade e diminuir o volume, não deixando de lado de você trabalhar técnico e tático. Como vamos estar fazendo isso? Vamos fazer o seguinte, vai trabalhar em algumas competições, que a gente chama de competições controle, que é aquelas competições que tem menor peso no seu calendário esportivo, que tem menor peso na sua condição de ir competir também, que isso é importante. Tem atleta amador que não tem condições de ir competir numa prova que é em outro estado, em outro país, então ele prefere fazer algumas competições perto da sua região ou até mesmo na sua região para poder baratear o custo para ele e também ele começar a competir e começar a treinar. Os treinadores costumam dizer que o melhor treino é competir. Então, quando você está competindo, você treina. Agora, isso tem que ser feito na fase certa. Não adianta você pegar todo final de semana, competir e achar que está treinando. Na verdade, você só está competindo e não vai estar treinando nada. No começo, você vai até evoluir, mas depois vai começar a regredir. Então, tem que encaixar as competições na fase certa, tem que encaixar as competições na hora certa. Não adianta sair daí só competindo. Então, nessa fase, você vai estar trabalhando saída de curva, você vai estar trabalhando a parte específica mesmo, o que acontece nas provas, na prova de circuito, saída de curva, ultrapassagem, a própria curva. Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar a parte técnico-tática? Então, você vai trabalhar curva, você vai trabalhar potência, você vai estar trabalhando ataques em subidas, como subir longas distâncias, porque você vai pegar nas competições, a depender do nível de condicionamento que você esteja e a depender do tipo de ciclista que você é, você vai escolher as competições que você vai participar. Então vai ter competição que acaba no sprint, vai ter competição, se você é um sprintista, vai ter competição que acaba lá no alto da montanha, ou então que no decorrer do percurso tenha muita subida, então se você é um escalador, e por aí vai, se você é um contrarrelogista, então você tem que saber qual é o tipo de ciclista que você é e qual o tipo de prova que você vai competir. Na fase específica, vamos trabalhar isso. A fase específica ela pode durar de 4 a 8 semanas. Eu costumo até botar 8 semanas. Isso vai depender também do nível de aptidão, do nível de qual é seu calendário esportivo e de quantos picos você quer ter no ano. Então, o pico de performance ele pode estar variando entre 1 pico, 2 picos e 3 picos. Mais tarde vamos falar sobre isso. Então, sabendo quantas provas, ou então tipo de competição-alvo, você pega e trabalha seu pico de performance para cada fase do treinamento ou competição. Se a competição vai ser em junho, você já tem que estar trabalhando seu primeiro pico para junho. E por aí vai. Então, você já tem isso anotado, porque você fez sua periodização no começo, você já sabe o que fazer. Agora é treinar a fase específica.